Faz mais ou menos um mês e meio que eu descobri simplesmente o site que se tornaria meu novo refúgio criativo. É o tal do FIFA Crit Creator. Caralho. É o tal do FIFA Kit Creator, que é um site de criação de uniforme de futebol, que a priori é pro FIFA, mas na verdade tem um showcase dentro dele. Aí ele se tornou um site de design. E esse showcase tem várias competições de criação de uniformes. E aí no começo de maio, eles criaram uma competição de uniforme relacionada a videogame. Eu fiquei pensando nos jogos que eu ia basear meu uniforme, e aí o Cyberpunk veio logo no começo. Mas aí a ideia de só um uniforme não bastava. Então eu decidi criar uma liga inteira com logo, uniforme e até as histórias dos times usando a lore do Cyberpunk eu usei. E nesse vídeo aí eu vou mostrar minha criação. Rapaziada, esse é o primeiro vídeo do canal, então dá aquela moral pra nós, deixa o like, se inscreve, faz a boa aqui pro amigo, pô. Bom, esse é o videogame Kit Creator que eles botaram no showcase aqui. Deram várias ideias aqui de inspiração e tal. Aqui foi o kit que eu acabei enviando, porque não ia dar tempo, né? Óbvio, de eu terminar esse projeto em uma semana, que é o prazo que eles deixam. Aí foi esse aqui que eu tinha feito então, uns dias antes atrás da competição. Aí eu botei o. Foi até um kitzinho legal, esse do Far Cry que eu fiz, mas nem passou da primeira fase. E aqui tá o projeto da Quadra League, que é uma liga de Cyberware Football, que é o futebol com os implantes cyberpunk, né, porra? Porque qual que seria a graça de ter um negócio cyberpunk sem implante, porra? Aí que eu dou uma breve explicação sobre o projeto, como é que eu fiz, tal, falei toda essa história que eu contei no começo, que eu mandei o kit do Far Cry e tal. Aí que eu usei o chat GPT pra ficar mais cyberpunk, pra dar aquele brainstorm, me ajudar, né? Como é que seria o nome dos times e tal. O chat GPT ajudou muito pouco. O que mais eu usei mesmo foi minha cabeça. Ajudou mais em nome de time, deu umas ideias de logo ali e tal, de uniforme. Ela deu a ideia do primeiro clube que é o Arasaka da Gama, né? Vocês vão ver. E aí a parte de criação ali foi foda, principalmente a escrita. Eu fiquei mais ou menos uma semana só escrevendo as histórias. Ainda mais em inglês, que é foda. Até falo bem, mas escrever eu tô bem desacostumado. Aí eu falei um pouquinho ali do Cyberpunk 2077, que eu, porra, fiquei no hype do caralho. Assistia vídeo o dia inteiro sobre a lore, eu fiquei apaixonado daquele universo. E aí saiu, né, bem meia boca. Mas a história eu até gostei. E eu tô esperando a DLC, tomara que salve a franquia, porque, porra, tem um potencial do caralho, ainda mais com a CD fazendo, né? Se os caras der tempo pro estúdio fazer e não ficar cobrando. Basicamente isso aqui no comecinho. Aí aqui eu botei o logo, criei a liga, o nome da liga, Quadra, que é o nome de uma marca de carro que tem no jogo e não sei, acho que tem no universo do Cyberpunk. Aí criei aqui toda a história que a Arasaka tinha criado, o Cyber Football popularizou, criou uma liga no Japão e tal, que depois da liga, por causa de manipulação de arbitragem, tava muito com o negócio de manipulação de arbitragem na cabeça por causa do caso que tá acontecendo aqui no Brasil, né? Aí eles tiveram, o governo japonês interviu. Aqui eu expliquei tudo o que acontece na liga, que foi uma aliança dos clubes e tal, que a Arasaka tinha saído da liga com os jogadores do Japão, da primeira liga, que era a Arasaka League. Os jogadores do Japão tinham ido criado o Samurai Sport Clube. A Arasaka pegou os jogadores internacionais e montou o Arasaka FC. Basicamente isso, aqui expliquei um pouco do logo, que foi uma homenagem ao Simão Almeida, que foi um jogador que eu criei português que cabeceava pra caralho e tinha uma impulsão pica, né? Inspirado em alguém. Ele usava o Cyberware, né? Que é o implante de tendão reforçado, que é aquele implante que se dá o double jump no jogo. Ele marcou 80% dos gols de cabeça, aí também eu exagerei na inspiração, né?
E aí eu expliquei que a Mizutani, que é a outra empresa de carro do jogo, era quem fazia o design dos uniformes. E a Murtec, que é uma empresa de. Acho que é bagulho de segurança, de tipo exército da Suíça, que era quem fazia os uniformes, com a tecnologia pica lá, que os caras sentiam que tava sem camisa e as meias e os shorts eram com uma casca ali que não deixava pegar porra nenhuma. Não deixava pegar porra nenhuma, mas entre aspas, né? Era pra garantir a integridade física, mas não garantia porra nenhuma ali, porque os caras batiam pra caralho, enquanto o cara tinha uma porra de uma chuteira cyberware, né, mano? Que aí arrebentava, né? O Fagner do Cyber Football era pica. Aí os campeões atuais aqui eu botei, o Samurai Sport Clube, que é um time do Japão. Ah, e tudo eu botei nesse template aqui, que eu fiz baseado no menu do jogo. Tinha esquecido de falar isso. E aí começa aqui tudo. Os times. Arasaka FC, que eu apelidei carinhosamente de Arasaka da Gama. Vocês vão ver por quê. Que é um time fundado em 99 no Japão, depois da Arasaka National League, que era a Liga Arasaka, foi extinta. Aí todos os jogadores internacionais ficaram com a Arasaka, porque todo mundo tinha, na minha cabeça, né, que eu criei essa história, tinha um contrato com a Arasaka, os governos japoneses deixou os japoneses ter o direito de rescindir, os internacionais ficaram com a Arasaka. Aí eles montaram a Arasaka FC. E antes da Quadra League ser criada, era o melhor time do mundo, ganhou 8 vezes o campeonato japonês. E na Quadra League, eles são os pica, é o Real Madrid do bagulho. Ganhou, porra, 13 títulos, tem tudo nos anos aqui. Botei aqui que eles têm uma filosofia de focar na base e tal, principalmente no Brasil. Que aí o melhor jogador deles se chama Eduardo Bomba, que ele tem um implante na perna esquerda, inspirei no Didico, né? Que ele chuta pra caralho. E o chute dele é muito forte, por isso que ele chama bomba. Não sei se os caras usam essa expressão em inglês, né? Então eu traduzi isso aqui. E eles jogam no Arasaka Dome, pra 300 mil pessoas. Como é Cyberpunk, velho, tem que exagerar no bagulho. Que é esse estádio aqui. Todos os estádios eu fiz usando inteligência artificial da Microsoft, o Bing Image Creator. Porque, porra, desenhar estádio também tava de sacanagem. Eu ia terminar o projeto em 2077. Aí botei que a empresa Arasaka se envolveu em várias controvérsias ali, teve muito erro de arbitragem, e eles tiveram que vender o Arasaka Hill pra Netwatch, que vocês vão ver depois, porque teve um caso de corrupção e um indício de trusting, né? Que é trust, que é, porra, trust holding, pra mim é tudo a mesma coisa, é tudo monopólio. Aí aqui os uniformes, por isso que chama Arasaka da Gama. Meti aqui a faixa igual a do Vasco. E isso aí foi ideia do chat GPT 100%, de meter o bagulho preto com a faixa branca com um detalhe em vermelho. Não tem um detalhe em vermelho na camisa do Vasco, mas, porra, ficou muito Vasco, ainda mais com o número vermelho. E essa fonte aqui que eu usei também. Uniforme 2. Aqui tem os uniformes rodando. Aí o Samurai Sport Clube, que é o rival do Arasaka, né? Que foi um outro time criado depois da Arasaka League. E aí eles pegaram todos os jogadores japoneses, que foi quem fundou o clube. Eles ganharam 7 vezes o japonês, uma menos que o Arasaka. Então era o segundo melhor time do mundo, que o campeonato japonês nesse universo aqui era foda. E aí os fãs deles são foda e eles ficaram 63 anos, porque eles só têm 2 títulos, o primeiro e o último, que foi em 2077. Então os caras teve que esperar 63 anos pra ganhar o segundo título. Ele joga no estádio Cyber Olímpico, que nesse universo cria Cyber Olimpíadas também, de Tóquio, óbvio, né? Em 2049, eles quase foram vendidos para Zetatech, porque, porra, nessa época aí não dava pra ficar sem investimento, né, velho? É capitalismo puro, cyberpunk, um querendo comer o outro, um querendo foder o outro, né, velho? Lá ele. E acabou que a Makigai, porque acabou que por causa da Zetatech querer mudar o time pra Alemanha, a Makigai foi lá e comprou 49% do clube, porque os torcedores protestaram que não queria que tirasse o clube de Tóquio, né? E aí a Makigai começou um rebuild, investiu 4 milhões na categoria de base, cooperou com o governo para encorajar o esporte no Japão.
E agora 24 dos 26 jogadores do Japão, da seleção, né? Estão no time, incluindo o Toshiro Nakamura, que foi o craque deles. Aqui os uniformes, que são tudo baseado, o uniforme, escudo, história, tudo é baseado na cultura japonesa, por ser um clube 100% japonês, só pode jogar japonês. Uniforme baseado aqui na seleção japonesa. Tanto o dois quanto o dois. Agora o terceiro time, que é o Athletic Nicola, que formou o time em 2013, na formação da Quadra League, que foi uma parceria da Nicola, que é a marca de refrigerante do jogo, com o governo espanhol, com a monarquia espanhola, né? E, porra, provavelmente é o segundo maior time desse universo aqui que eu fiz. É o time do Simão Almeida, ganhou 9 títulos, tem todos aqui. E o primeiro logo, eu contei uma historinha aqui do primeiro logo, que era usando as cores da Nicola, com uma combinação do brasão de armas da Espanha. Da Espanha não, da família. É, da Espanha. Não era da família real, não. Achei que era da família real. Quando o Simão Almeida aposentou, eles fizeram o rebrand inteiro, tudo menos as cores. Fizeram o novo logo inspirado no Simão Almeida, que eu botei o apelido dele de Urso, com a coroa aqui representando, como se fosse os times da realeza, né, que tem hoje na Espanha, Real Madrid, Real Sociedad, Real Valladolid, pode usar a coroa, né. Aí eu botei que tem uma grande ligação do time com a família Almeida, que tem o Simão Almeida, que é o maior artilheiro de todos os tempos, aí o filho dele joga hoje lá, junto com os primos dele, que é o Manuel Almeida e o Alfonso Almeida. E o irmão do Simão Almeida foi foda também, foi um puta zagueiro, o melhor zagueiro de todos os tempos. E hoje o melhor jogador deles é o Simão Almeida Júnior, que é o filho do Simão Almeida, obviamente, né? Aí botei aqui o uniforme 1, uniforme 2, esse ficou foda. Porra, eu tive essa ideia de botar os coração ali de última hora e ficou pica. Depois Adam Smasher United, é o time mais zoado aqui da história do bagulho. Que foi o resultado da fusão do Pacific FC e do Voodoo Boys, numa intenção de rivalizar com o Night City Strikers, que é o do time, que é o mais legal pra mim. Junto com o Nicola também, porra, porque o uniforme ficou da hora. E o nome foi pensado justamente pra tirar sarro dos caras do Night City Strikers, porque eles são anti-Arasaka e separatistas, então Adam Smasher, né? Quem jogou ou quem sabe da lore sabe que o cara é totalmente por Arasaka e ele era membro das Forças Armadas dos Estados Unidos. Os caras eram separatistas, né? Mas o único problema é que deu tudo errado, o time era uma merda, o técnico era burro. E eles até tentaram ser rivais do Night City Strikers, mas deu merda, né? Deu tudo errado e hoje o time é sinônimo de perdedor. E aí, em 25 anos depois de flopar completamente, o time foi comprado pela EEC, que é a União Europeia do jogo. E eles mudaram o time para Bruxelas, que é onde fica a sede da União Europeia, né? Numa tentativa de mostrar soft power, né? Igual os caras fazem hoje, né? Comprando time, os países. Os caras usam PIB pra montar time de futebol, né? Vai entender. E aí o plano era ambicioso e tal. Eles investiram uma grana, o time foi para 2 finais, mas não conseguiu ganhar. Aí quando finalmente parecia que ia dar tudo certo, eles iam finalmente parar de ser perdedores. Em 2050 teve uma expansão na liga. A União Europeia viu que não compensava mais, porque já tinha muito time bom na Europa. Então, por que eles vão ficar investindo se a Europa já tá bem? E aí eu botei aqui o estádio, chama Eurofield, que é o menor estádio feito para 85 mil pessoas, mas só tem 20 mil de média de público. Aí botei o principal jogador, chama Thorsten Gustafsson, que ele é da Escandinávia, né? Que no jogo é tudo junto, a Escandinávia se uniu. Aqui os uniformes ficou bem bonito também. Apesar de simples, né? Depois o único clube que não tem título, né? Ou tem mais um, não tenho certeza agora. Que é o Fuyutsuki United.
que sempre foi um exemplo de má administração. Quando em 2013, na fundação, né, a EBM, Euro Business Machines, comprou o lugar deles na liga e colocou o time em Hamburgo, mas durou só 7 anos, que é quando a IBM viu a oportunidade de aumentar o business deles na América do Sul. E aí eles fundaram o IBM Athletics na primeira expansão, que é um time do Brasil. E aí eles venderam para IEC, que é outra empresa alemã também, só que ela já foi falida no jogo, vou falar depois, né? Ela faliu no universo Cyberpunk. E aí virou o Rasenball Sport IEC, que teve até seus momentos com o atacante Kreuzer, que ganhou a chuteira de ouro, foi artilheiro, mas nunca virou nada demais. E em 2005, 2045, a IEC foi extinta e a Segotari, que é a empresa de fliperama no jogo, comprou o clube e mudou para Nagoya e virou Nagoya Chips FC, mas também não deu certo porque já tinha outros dois times no Japão e aí não tinha espaço para eles crescerem. Isso aí resultou na última compra pela Fuyutsuki em 2062, que mandou o clube para Seul, na Coreia Unida, né? Que no jogo a Coreia também, no universo a Coreia foi unida. E aí renomearam para Fuyutsuki Saturns. Depois para Fuyutsuki United. Por isso que tem o Saturninho aqui. Que foi ideia do ChatGPT. Não sei como que ele pensou nisso, mas foi muito boa. E aí com a Fuyutsuki sendo a dona do clube, eles botaram um projeto a longo prazo. Fizeram um estádio novo, que é um dos estádios mais modernos do mundo, que é o estádio Saturn Stadium. E eles começaram investindo em jogadores alternativos, fazendo cyberware para eles, fazendo cyberware são os implantes, já falei, mas reiterando. E aí um desses caras foda, que era alternativo assim do futebol, foi o Alfred Aspinall, um australiano, que ele tem um implante de segundo coração nele, desenvolvido especialmente para ele. Ele é o capitão do time, também é conhecido como Coração Valente, por causa da comemoração dele, que ele bate no peito, né? Lembrando o Washington Coração Valente, eu me inspirei. Aqui os uniformes do Fuyutsuki. Agora o Savoy United, que é o time da Savoy, que é a petroleira soviética, né? Do jogo. Que lá ainda é a União Soviética. Sei lá como é que canta essa porra. Eles começaram o time em 2013 originalmente para ser a competição com o Nikola Athletics. Colocaram o time em Barcelona e tal. Basearam as cores no time de basquete, o Baloncesto Catalanista. E para reforçar o catalanismo dele, né, a identidade catalanista. Eles ganharam o título em 2017 2018, batendo o Nikola Athletics na final. Aí acabou que anos depois até continuou essa rivalidade, foi muito forte, mas o governo espanhol, que tinha a coroa do lado, resolveu simplesmente expulsar os caras da liga com um monte de lei que eles não podiam investir no clube. E aí eles tiveram que mudar o time para Moscou. E aí colocaram uma nova filosofia de multiculturalismo, misturando os caras que eles já tinham da Catalunha com os caras da Sibéria, da Ucrânia, da própria capital Moscou, Daguestão e mais grupos ali soviéticos. E o Soviet Stadium, que é o estádio deles, foi feito lá. Eles até jogam lá 99% das partidas, mas quando é contra o Nicola em casa, eles jogam lá no estádio antigo, o Camp Petroli, ou Petroli Camp, na verdade, para manter as tradições, né, para tentar bater nos caras lá. E eles ganharam o último título, inclusive lá batendo de novo no Nikola Athletics em 2061, 2062, nos inimigos mortais deles. E o melhor jogador deles é o Igor Nurmagomedov, que é um meia que tem um sistema operacional que ajuda ele a ter uma visão melhor tática. Então ele é, porra, sei lá, o De Bruyne da liga. Ele é o cara que tem o melhor QI de futebol. Aqui o uniforme. Dá pra ver em quem se inspirou, né? Eu me inspirei, se inspirou. Eu me inspirei, né?
Depois AC Maelstrom, Athletic Club Maelstrom, que é um time de Varsóvia, da Polônia, né? Porque a cedia é da Polônia, então eu queria botar um time polonês. Que foi fundado por, antes da liga, né? Ele foi um time convidado, mas era fundado pelos membros da Maelstrom que foram para a Polônia para tentar ter uma vida melhor, né? Que na verdade não é Polônia, lá é Nova Europa Central, que é praticamente a Iugoslávia ali, mais uma galera. É o leste europeu, menos a Albânia, se eu não me engano. Que era pelo menos no Cyberpunk 2020. Aí eu não sei. A CD não falou nada da Polônia no 2077, que eu me lembre. Pra ver se teve separatismo e tal. Então eu deixei no país deles de origem. Botei a bandeira pan-eslávica aqui, porque fazia sentido, né? Porque não tem bandeira desse país. Aí eu botei a história dos ultras dele, que é o Molotovs, que botaram fogo no Mustlers, que são os ultras dos rivais mortais deles, que vocês vão descobrir daqui a pouco. E esses Mustlers eram racistas, né? Bem parecido com umas torcidas aqui do Brasil, e principalmente fora, né? E aí esse incidente matou 147 dos caras, deixou 439 injuriados. Injuriados. Tradução livre é foda. Machucados, feridos. E a estação de metrô onde eles botaram fogo foi devastada. E aí o incidente ficou conhecido como Fogo no Racista e virou 5 anos de banimento para os caras, além de eles ganharem o novo apelido, que é Molotovs, os Ultras do Maelstrom. Depois disso, eles incorporaram a Batalha de Milão, que também foi o outro nome dado para aquele incidente, no rebrand do logo, em 2016, quando eles voltaram para os estádios, que dá para ver, né? Fogo, caveira aqui e tal. E o estádio deles chama Caldeirão Europeu, European Cauldron, Inferno Stadium, que é um ambiente bem hostil, assim. Me inspirando naquelas torcidas da antiga Iugoslávia. E a cada 147 segundos, o topo aqui do estádio pega fogo. Por causa do 147. Pegaram fogo, né? E o Maelstrom tem só um título em 2043-44 contra o Biotécnica, que são os rivais mortais deles lá, que são os racistas de merda. E a festividade ali do título virou feriado nacional. E porque os caras devem ter metido louco. Os caras do leste europeu bebaço ganhando um título mundial. Isso é louco. Os caras são pica. O melhor jogador deles se chama Laszlo Cerny hoje em dia, que é um maluco durão, todo durão ali. Bem atacante, tipo sérvio, assim. Eu botei ele húngaro, mas dá no mesmo estilo ali, aqueles cara grandão ali, meio Nikola Jokic, só que do futebol. Aqui os uniformes, tudo dá alusão ao fogo em tudo, né? Aí agora os rivais mortais deles, o Biotécnica FC. Associazione Sportiva Lombardia, como foi fundado o time. É o primeiro time não profissional, primeiro time profissional fora do Japão. Foi formado em 94. Eles dominaram as ligas europeias nos anos 90 e competiram com o Maelstrom nos anos 2000. Só que o Maelstrom em campo e fora dele também ganhou essa competição, né? Eles são muito. Tem muitas controvérsias ali, colecionam controvérsias, especialmente por causa dos Mustlers, que são os ultras deles. Que eles ajudaram a fundar o clube, mas prejudicaram várias vezes por causa do comportamento racista e tal. Especialmente contra jogadores do sul da Itália e do leste europeu. Não só jogadores, quanto clubes também. Em 2013, o Lombardia foi rejeitado a priori para juntar a Quadra League por causa dos Mustlers e da imagem dos Mustlers. Mas aí o Nicolo Logaglia, que é o CEO da Biotécnica na lore do jogo, né? Era o CEO na época, né? Hoje eu acho que não é, em 2077 não. Teve a brilhante ideia de comprar o clube e banir o Mustlers. E aí o conselho da liga aprovou o convite deles, né? A entrada deles para a liga. Convidou eles. E em 2030, a Padania virou um país na lore do jogo, separado da Itália, nos anos 30, na verdade, não em 2030. E aí a Biotécnica, que era a dona do time,
renomeou o time para Biotécnica FC e mudou as cores para as cores da bandeira da Padania. E aí trocou a identidade que era da Lombardia para Padania. E o Biotécnica ganhou o último campeonato em 2076, o penúltimo campeonato em 2076, que é o quarto título deles. E o fun fact é que os Mustlers não morreram. Eles começaram um novo grupo de ultras chamado Neoliberais, defendendo as mesmas ideias ali que eles defendiam, só que de uma maneira mais polida, né? E eles fizeram o jogador romano Paolo Fabianelli, que é o melhor jogador deles hoje em dia, virar mais que um ídolo, porque ele xingou o Federico Rodrigues de latino sujo numa partida não, quando ele saiu do clube. Aqui o uniforme deles. Agora o Militech United. Cautio Militech United foi formado em 2013 como a entrada da Militech na Quadra League. O clube foi o resultado da fusão de dois times, o Napoli Cautio, que era o time de vermelho, e o Unione Napolitana, que era o time de azul, e o que formaram as cores do clube junto com o branco, que era o time, a outra cor que tinha em ambos. E aí eu contei que tem uma grande ligação do time com a Argentina, que todos os campeonatos tiveram alguma coisa relacionada a isso. Domênico Martinez foi o principal jogador nos primeiros dois títulos. O goleiro Inácio Ternini defendeu 3 pênaltis na final de 37 e 38 e foi o técnico em 48 e 49. Em 60 e 61, o jogo do título foi contra o Trauma Team United na Argentina. E o ponto esquerda Federico Rodrigues, ele virou a casaca quando ele foi pro Biotécnica e ele saiu do Biotécnica pro Militech United em 2070, que foi o que causou o Paolo Fabianelli lá falar merda dele. E anos depois, em 2073, 74, na final, o Federico fez o gol e mostrou o dedo do meio pros ultras, né? Que são os mustras disfarçados ali. E aí iniciou uma confusão ali no estádio e o troféu. Eles tiveram que sair escoltados junto com o troféu pelos soldados da Militech ali do estádio. Eles jogam no Cúpula Napoletana, que é um estádio de vidro para 280 mil pessoas em Nápoles. É, feito pela Militech, eles consideram o estádio mais seguro do mundo. A Militech fala que pode resistir a uma bomba nuclear e permanecer intacto. E tem um rumorzinho ali que o clube é financiado pela máfia siciliana. Aqui os uniformes. Agora o Trauma Team United, que é mais que um clube, é um projeto da Trauma Team, para quando eles fundaram a Quadra League, que é um projeto feito para desenvolver os melhores jogadores. Que eles foram pioneiros, assim, em recrutar os jogadores amadores de futebol normal, não cyberware, e fazer implantes para eles. E aí transformar jogadores meia boca em caras fodas por causa do cyberware. É, eles fizeram isso logo na fundação, com os melhores jogadores do futebol argentino, amador argentino. E anos depois, eles ganharam o apelido de pioneiros justamente por fazer isso. O escudo do time é a cruz arponada, que eu achei, procurei muita coisa, eu achei bonito. Eu tava vendo logos de cruz, porque o chat GPT deu a ideia. Eu achei essa cruz bonita. Procurei, não achei o que essa porra significa, mas tá aí. Arponada deve ser por causa de arpão, aí eu não sei por que tem o arpão, né? E eles ganharam o título 4 vezes. E o melhor jogador deles é o Karim El-Bakali, que é um zagueiro marroquino que tem uma história de vida da hora e tal. Depois vocês leem aí se vocês quiserem, que ele foi salvo pela Trauma Team. Anos depois ele virou o zagueiro que é. E ele é grato ao time, à empresa e tudo. E é bem leal ao clube, nunca saiu e o número dele vai ser aposentado. Ele joga na La Traumaneira, na Argentina, em Buenos Aires, para 270 mil pessoas. Aqui os uniformes. Agora o Night City Strikers,
que é o time mais antigo de Cyber Football, que é o lema deles, né? Cantado por 200 mil histéricos torcedores. Todo jogo no Night Corp Ground, que é o estádio deles. Eles são também muito orgulhosos de serem o único time que tem um pentacampeonato, 5 títulos seguidos. O time foi formado em 90 por trabalhadores de fábrica em Santo Domingo, Night City, que é um distrito do jogo. E o Night City Strikers é um clube bem popular e feito por trabalhadores desde o começo. Eles foram uma dinastia nos anos 90 na Liga Metropolitana de Night City, que era uma liga amadora, não profissional, mas bem importante. E eles foram desdenhados depois, porque eles foram rejeitados de entrar na Liga Americana, na Soccer League, que foi quando o futebol se popularizou em território estadunidense. E porque eles eram um clube popular de trabalhadores e a liga era de burgueses, né? E aí o Pacific FC e o Soccer Corpo Plaza foram os dois times de Night City escolhidos para entrar na liga. Que eram dois times não populares, não tinha torcida nenhuma, mas eram ricos. E aí eles foram convidados no lugar do Night City Strikers, que anos depois continuou batendo em todo mundo na Liga Metropolitana e eles tiveram que eles se obrigaram a ser convidados porque o futebol da Liga Metropolitana estava melhor que o futebol da Liga Americana por causa deles. E aí, quando eles entraram na Liga Americana, eles deram pau em todo mundo, ganhou todos os títulos, até a Quadra League ser criada e eles serem convidados para a Quadra League, que eles têm 8 títulos da Quadra League. E hoje em dia o time está em rebuild, no Marco Malaré, que é um centroavante espanhol, é o grande personagem ali, tá sendo em volta dele, esse rebuild. Ó, eu botei que o patrocínio é todo mundo quer patrocinar o time, as empresas de Night City, porque o time é bem popular. Já hoje em dia é do Combat Cab, mas já foi da Night Corp, da Kandash, da Corp Buds, da Biodyne e de outras empresas. Eu botei ali de fun fact que o Johnny Silverhand é um torcedor do Strikers que ele foi visto num festival tocando com a camisa do clube. Aqui os uniformes. Agora o Petrochem Sporting Club, que é o time mais odiado de todos. Que é um time de Nova York, mas ele foi fundado primariamente em Manchester como Petrochem, como a entrada da Petrochem na fundação da Quadra League. Eles jogaram 10 temporadas em Manchester, num estádio velho para 10 a 20 mil pessoas. E em 2023, Manchester era só uma cidade abandonada com alguma tradição no futebol normal, mas não no futebol com implantes. Então a Petrochem pediu para ser relocada para outro lugar, para o conselho. E aí o time, na época tinha 14 membros e só uma decisão majoritária, que seriam 8 votos, poderiam aprovar esse pedido da Petrochem de sair de Manchester. E estava empatado 6-6 quando a Arasaka, que tinha na época dois clubes, a Arasaka FC e o Arasaka Rio, estavam faltando para votar e eles surpreenderam todo mundo votando a favor de relocar o Petrochem, que aí foi quando o Petrochem foi para Nova York. E depois de anos ali, no começo dos anos 60, vazaram dados da Petrochem e descobriram um caso de corrupção, que eles compraram o voto ali da Arasaka, e aí resultou na Arasaka ter que vender o Arasaka Rio e tal. E o time também é odiado porque no título deles em 2064 e 65 tiveram vários erros de arbitragem ali e transformou eles no time mais odiado do mundo por causa dessas coisas, né? Hoje o melhor jogador deles é o Cristóbal Sepúlveda, que é um chileno, e eles jogam na Golden Arena, que é um estádio muito moderno em Nova York. E eles usam ouro para representar. Eles trocaram as cores para o Pro Dourado para representar a riqueza de Nova York e do clube. Aqui os uniformes, esse ficou lindo pra caralho também. Agora o Netwatch FC, que é um time de Londres, que no começo ele era do Brasil.
Chamava Arasaka Rio e chamava Atlético Arasaka Rio. A Arasaka usou basicamente para ser a categoria de base deles. E aí nunca ganhou nada, o time era uma merda. Aí a Petroquem, depois daquela coisa com a Petroquem lá, eles foram obrigados a desistir desse time deles e vender a vaga deles, a cadeira deles no conselho para alguém, para uma franquia nova entrar na liga, né? Aí todos os membros ali da quadra olharam para o Reino Unido, que o futebol já tinha se desenvolvido lá, se tornou popular nos anos 40, e tinha a Cyberware Football Premier League, que era a segunda maior liga do mundo, atrás apenas da Quadra League. E eles queriam colocar o pezinho deles ali no Reino Unido. Então, para satisfazer ali, eles botaram um time em Londres, que virou o plano perfeito ali, porque os times do norte da Inglaterra estavam ganhando mais, de Manchester, de Liverpool, de Newcastle, estavam ganhando mais do que os times de Londres. Os times de Londres eram fracos. E a Netwatch foi convencida a aderir ao projeto comprando essa vaga aí da Arasaka. E já na primeira temporada deles, em 2071-72, eles pegaram todos os melhores jogadores da Arasaka, porque a Arasaka levou como punição dar os seus jogadores para esse time, os seus melhores jogadores, e juntaram ali mais alguns jogadores ingleses da Premier League, como o Oliver Worthstone, que é um atacante, que é o principal jogadores dele até hoje, e já na primeira temporada eles já foram campeões, né? 2072, 2073. E eles jogam no Vigilant Eye Arena para 170 mil pessoas em Londres, que é esse estádio aqui. Aqui os uniformes, tudo. Eu tô passando rápido pelos uniformes, mas só abrir o projeto que tá aí na descrição para dar uma olhada. EBM Athletics, que é o time da Eurobusiness Machines, que era o time dono do antigo Fuyutsuki, que viu na época, em 2020, na primeira expansão da liga, a oportunidade deles ganhar espaço na América do Sul. E desde o começo o time tinha aquele toque de Midas, porque eles eram, porra, competente pra caralho. Eles fizeram toda a comissão técnica de alemães, junto com uma análise de desempenho, uma base de análise de desempenho em Frankfurt. Eles criaram isso e combinaram com o talento brasileiro de fazer jogador de futebol foda pra Cyber Football, né? Já fazia no futebol, pra Cyber Football é mais fácil ainda. Você bota uns implantes ali, o maluco fica foda. E aí eles são o grande rolo compressor ali desde o começo. É o time que mais joga bonito e tal. E eles ganharam a competição da Arasaka com o Arasaka Rio, porque eles montaram simplesmente 10 categoria de base gigantesca no Brasil inteiro, de Porto Alegre até Belém. E quando os jogadores completam 15 anos de idade, eles vão para Santos, na cidade de Santos, jogar na academia de Cyber Football, completando o processo de finalmente se tornar um jogador tricolor para ter o nome cantado pelos maloqueiros sofredores, né? Devem ter pego a referência dos quatro grandes de São Paulo que eu fiz nessa. E a IBM Athletics já ganhou 6 vezes o mundo, né? Que é a Quadra League é o campeonato mundial, né? Igual os estadunidenses. Eles ganham o negócio de basquete, o negócio de futebol americano e falam que eles são campeões mundiais, mas eles só tem time estadunidense jogando. As duas últimas vezes que o time foi campeão, ali foram 5 anos da era de ouro deles, quando eles fizeram as duas primeiras fábricas dedicadas a fazer só cyberware para futebol, em Duisburg e São José dos Campos. E o estádio germano-brasileiro foi reformado e expandido para 290 mil pessoas. E foi coroado com 2 títulos ali em sequência da Quadra League. O melhor jogador deles é o Tulinho, que é que é neto, desculpa, do Rudolf Miller, que é um cara pica da IBM na lore do jogo. E ele já ganhou a bola de ouro. Ele é o melhor jogador do mundo hoje, ganhou a bola de ouro atualmente. E ele tem 2 pernas inteiras de implante desenhadas pela IBM, para ele ter um drible e uma explosão fodida.
Aqui estão os uniformes. Agora o Atlético Azteca, que é um time da Cidade do México, que já nasceu revolucionário em 2042, quando o clube foi fundado, com a ideia de um time nômade, que eles não tinham estádio, então eles iam para as ligas alternativas e iam jogar o campeonato de lá. Já na primeira vez deu certo, que eles ganharam a Liga Escandinava, por isso até que o logo atual tem a bandeira da Escandinávia ali e tal. E logo depois de ter ganhado a Liga Escandinava, eles foram convidados já para a Quadra League, não a longo prazo, com um contrato só de 3 anos para ver se ia dar certo, e deu super certo, porque o time foi jogar no estádio do Night City Strikers, fez uma parceria com a NSC e ganhou muita torcida ali, principalmente das Nine Nations, né, que tem na lore do jogo, que são as 9 nações ali, nômades, são os 9 grupos nômades que eles chamam de nações, que adotaram o clube por ser um clube nômade, né, e em 2065 acabou tudo essa porra aí, eles fixaram o clube na Cidade do México, acabou a tradição do clube, fazendo todo mundo que torcia pra ele ficar puto, que os caras não gostam até hoje disso. Então, deu uma boa baixada na média de público ali. E o melhor jogador deles é o Oleg Korovin, que é um soviético meio Fagner aí, meio Felipe Melo, que gosta de bater nos outros, que já foi várias vezes criticado por seu comportamento. Ele é falador, fica de trash talk ali com os caras e já quebrou vários cyberwares aí pelo seu tempo na Quadra League. Aqui os uniformes. Sport Clube Cangtal, que é um time que entrou na expansão de 2043, a segunda expansão, com o governo da China investindo 1% do PIB já no primeiro ano do clube. E eles contrataram o Inácio Passos, que era o treinador mais pica da história ali, que é o treinador, era treinador do Nicola. E ele já tinha ganhado 5 vezes a Quadra League. E aí o Estado chinês falou, mano, vamos arrebentar aqui, vamos contratar uma galera aí que se adequa à filosofia dele. E aí esse time aí ficou conhecido como o plano sino hispânico, que é chinês e espanhol junto. Essa movimentação deles ali deu muito certo. Eles ganharam a liga 2 vezes, mas terminaram 7 vezes em primeiro lugar na fase de liga, antes da fase do mata-mata, né? Então, é considerado apenas 2 troféus, mas, porra, 2 troféus é difícil pra caralho. Tem time que não tem nenhum. E aí, em 2051, o Pazos se aposentou e a Kangtao, que tinha acabado de voltar pro mercado ali, os investidores viram como uma oportunidade de comprar o clube, porque antigamente o clube era do governo, né? Chamava Uayushi Shanghai Scorpions, que é em homenagem ao Uayushi, que é um cara importante da China militar na lore do jogo. E aí eles viram a oportunidade ali e compraram o time depois que o Pazos aposentou, eles não viram mais motivos para continuar ali. Aí a Kangtao comprou por uma oferta até menor da Braindance. A Braindance tinha oferecido uma oferta maior ali, mas os caras queriam manter em mãos chineses, então venderam para Kangtao. E eles até falham em campo, assim, não ganharam mais nada, mas é o time que mais lucra no mundo. É o time que mais vende camisa, vende merchandising no mundo. E é o time que mais vende também ingresso, porque o estádio deles é o maior do mundo, que é o Scorpion Stadium, que cabe 322 mil pessoas. Aqui o estádio aqui. O melhor jogador deles é o Santiago Torrado, que é conhecido como Cyborg argentino. É amado pelo clube e tal. Não escrevi nada demais pra esse cara. Aqui os uniformes. Kiroshi Opticals Football Club. É um time. Esse é o que eu menos escrevi, assim. Eu tava, porra, totalmente sem ideia ali. Aí eu botei que era o clube entrou na terceira expansão, que era a expansão africana.
que a Quadra League tinha decidido que ia expandir para a África. E eles concordaram a priori para botar o clube em Lagos, na Nigéria. Mas meses depois, a cidade de Taipei, em Taiwan, que lá é separado da China no jogo, apresentou um projeto gigantesco de estádio para Quiroshi. A empresa gostou e firmou um contrato com a Taipei Arena por 50 anos. Isso antes do clube entrar na liga. Aí terminaram a construção em 43, a Quiroshi anunciou que não ia ser em Lagos o time ia ser em Taipei. Aí o conselho da Quadra League ficou maluco, não aceitaram, fizeram uma reunião para votar sobre e foi rejeitado por decisão unânime, mas a Kiroshi ameaçou processar os caras e ele sabia que o governo japonês ia ficar do lado deles, já que a Quadra League, os escritórios ficam no Japão, em Osaka. E aí a Quadra League nem quis discutir não, só deixou os caras ir para Taipei e ficou por isso mesmo. Eles ganharam o campeonato em 2066 e 67, quando o falso 9 Enzo Kainan fez um hat-trick para ganhar o único título deles, em cima do Trauma Team United. O brasileiro Enzo Kainan, né? Esse nome não vai ser em 2077, mas em 2040 ali, 2030 vai ter um monte de Enzo jogando, né? A seleção brasileira vai ter 4 Enzo. Agora o Osiris Africa Club, que a história é bem legal. A Confederação Pan-Africana de Cyberware Football foi criada em 2027 para competir na Copa de 2030 de Cyberware Football, né? Copa de Cyberware. A União foi composta por todas as confederações da África, menos os times do Noroeste africano, que é, são as 3 nações ali, Marrocos, Argélia e Tunísia. É, a Orbitalware, que é porra, uma das maiores empresas do jogo, que é de Nairobi, né? Ela ajudou essa seleção aí, colocando os engenheiros do Trauma Team, que já era pioneiro ainda nessa época, em fazer cyberware para jogadores, para fazer os cyberwares personalizados para cada jogador. E isso aí ficou conhecido como o efeito africano, que já em 2030, na primeira Copa dos caras, eles ganharam. E além disso, no mesmo ano, a Orbitalware influenciou ali na decisão de fazer a Copa de 2038 em Burundi, Quênia, Ruanda, Tanzânia e Uganda, que são as regiões ali do Lago Vitória, né? Perto não, em Nairobi. E aí a África Unida, que é o nome da seleção, perdeu em 2030 para Portugal, mas foi campeã de novo em 2038. Em 2038, a Orbitalware foi chamada pela Quadra League para para entrar na expansão, na terceira expansão, que aconteceria em 2044. E a Orbitalware comprou já na hora ali, criando o Osiris Africa Club em Cairo, que na época era para ter um time em Cairo e um time em Lagos, né? Mas a Kiroshi não deixou o time de Lagos existir. E ninguém queria vender os jogadores africanos que já eram bons para pro Osiris. Então a Orbitalware montou um projeto gigantesco ali de base na África inteira e nos países que têm muita influência de ancestrais africanos, tipo Brasil, Estados Unidos, Novo Estados Unidos, que tem na lore do jogo, né? E formaram vários jogadores foda. Eles só têm um título em 54 e 55, mas formaram vários jogadores, até o Enzo Kainan foi formado lá. E o zagueiro de Awara Kassongo, que é o principal jogador deles, que é do Congo, mas joga pela África Unida. E é basicamente isso, o Osiris. Foi um dos clubes mais legais, assim, a história também. O estádio foda aqui, Pyramids Stadium chama. É, porra, com as pirâmides de Cairo ali atrás. O uniforme também lindo ali, o logo meio minimalista, o uniforme ali com os triângulos formando as pirâmides e tal. Zeta Tech Athletic Club é um time de Munique, criado em 2050 pela Zeta Tech, na quarta e última expansão da liga, que é um time que já começou com a intenção de rivalizar com a IBM,
porque na lore do jogo a Zetatec e a IBM na quarta guerra cibernética, eles tiveram uma treta ali, então eles são inimigos desde ali, e os caras queriam continuar no esporte. E já a Zetatec já começou botando o time em Munique justamente para provocar a IBM, porque não tinha. A IBM é alemã e não tem nenhum time na Alemanha. E aí os caras botaram um time ali já para provocar os caras. E o Zetatec ficou foda em 2058, 59 e 59, 2059 e 60, nessas duas temporadas ali, que a Zetatec usou o Sandevistan MK3 deles, que é o sistema operacional Sandevistan deles, para fazer a química dos jogadores chegar num ponto nunca visto. Porque um jogador já sabia o que o outro ia fazer ali, por causa da. Todo mundo tinha o mesmo sistema operacional e um era linkado no outro. E eles tinham essa vantagem aí, até por essas duas temporadas que eles ganharam com facilidade o título, e em 2060 61, na temporada seguinte do título deles, a Dynalar atualizou os sistemas operacionais deles com essa feature que já tinha no sistema da Zetatec dos jogadores serem linkados um com o outro. E aí acabou a vantagem que o Zetatec tinha. Eles ganharam o terceiro e último título deles em 71, 72, com o Lucas Steinbeck, que é o zagueiro deles, fazendo um gol na prorrogação de cabeça para consagrar o time em plena Bavarian Diamonds Arena, que é a arena deles, aqui, em Munique. E quando você pensa de Zetatec Athletic Club, você vai sempre lembrar desse cara, ele é a cara do clube. E a cidade de Munique presenciou uma tragédia na última temporada, na 2075-76, quando o Dieter Huijkens morreu em campo, jogando pelo Zetatec Athletic Club. Porque o acelerador sináptico dele simplesmente deu um curto-circuito no meio do jogo. E agora estão debatendo isso aí para ver se vão banir ou não os cyberwares do sistema nervoso. Porque já foi suspendido, mas estão vendo se vai continuar ou não. Aqui os uniformes. O último clube aqui é o WorldSat Athletic Club, que é um time francês de Paris, fundado em 2050 para quarta expansão da Quadra League. O time foi gerido 10 anos pela francesa WorldSat, a WorldSat França, e foi bom até a administração deles. Eles ganharam o título em 55, 56, num time conhecido como Guerreiros Franceses. Eles ganharam do Night City Strikers no estádio Cyberolímpico de Paris, numa partida, porra, eletrizante de 4-3 a favor do WorldSat, né? Que eles foram campeões, óbvio. E aquele time era composto majoritariamente por jogadores franceses. E foram o primeiro time a ganhar o troféu de ouro, que eles ganharam a competição invicto. E aí a WorldSat foi convencida pelo governo indiano para mudar os escritórios para Mumbai, na Índia, em 2060 e 61, por causa de menos imposto e acabar com o fair play financeiro do clube. Aí, motivados por isso, eles mudaram a administração para WorldSat Índia, que vocês vão ver que parece bem um país aí, uma administração de clube, na verdade, do Catar, daí. Que eles começaram prometendo já que o time ia ganhar dois títulos em 10 anos, ia ter jogadores de classe mundial, jogadores picas, e um estádio novo, gigantesco. Mas só a segunda promessa foi cumprida. Parcialmente cumprida, para falar a verdade, porque os jogadores eram até bons, mas o time era uma bagunça ali, não funcionava. E os fãs da UAC, os torcedores, estão muito satisfeitos hoje com o clube, porque o time não consegue ganhar, a categoria de base é uma merda, e a filosofia francesa, que era de priorizar os jogadores franceses serem a cara do clube, até tá tentando ser respeitada, mas não é tão respeitada assim não. E o estágio que eles iam fazer nunca foi feito. E o melhor jogador deles é o Antoine Leclerc. Aí, Leclerc, não sei como é que fala em francês, que é considerado o próximo rei do Cyberware Football.
Só que ele já vai sair, ele já declarou que vai sair pra jogar no Kiroshi Opticals com o ídolo de infância dele, o Enzo Kainan. Aqui é os uniformes. Aqui eu botei todos os recursos que eu usei pra fazer o projeto ali. Botei, óbvio, que o copyright é e a trademark é da CD, né? Todos os logos pertencem a CD. E falando em logo, dá uma moral pra esse maluco aqui, Valence Graphics. Ele, porra, salvou meu projeto. Ele redesenhou e disponibilizou vários logos dentro do universo Cyberpunk e do Cyberpunk 2077. Então dá uma moral, o projeto do Behance dele tá na descrição também, junto com o meu projeto, óbvio. E por último, também tá na descrição aqui toda a conversa que eu tive com o ChatGPT pra criar ali as ideologias do clube e tal, os logos. A história mesmo, que é a ideologia do clube, praticamente não teve, foi tudo da minha cabeça. Mas logo, uniforme, as cores, principalmente cores ali, teve alguma influência ali do chat GPT. E é isso aí, rapaziada. Por último, queria pedir pra vocês marcar esse dia pra ver se vai que eles veem esse projeto aí. Porra, eu queria tanto que o jogo deles tivesse sido melhor, mas fazer o quê, né? Tô esperando já a sequência, espero que eles façam um bom trabalho. Cyberpunk tem um potencial do caralho. Dá pra fazer um puta jogo aí se os caras der tempo pra desenvolver e tudo e não ficar pensando em dinheiro, né? Não os desenvolvedores, mas os engravatados, né, da CD. Que é, porra, até bem cyberpunk. Os caras pensam tanto no dinheiro e esquece de fazer um produto bom e pau no cu do consumidor. Não é bem cyberpunk, né, mas no universo cyberpunk isso cairia como uma luva. E é basicamente isso, rapaziada. Tá tudo aqui na descrição. Os posts, eu vou deixar o post do Instagram e do Twitter também que eu fiz pra marcar esse dia ali. Vamos ver se os caras de repente vê. E vamos esperar aí. Tomara que o Phantom Liberty salve Cyberpunk pra ter uma sequência, né? Parece que anunciaram a sequência, mas anunciar é fácil, quero ver fazer. E é basicamente isso, rapaziada.